como combinado, agora eu aciono a Mina Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Mina Abreu. Eu falei desde o início do programa que você veio com todas as informações aqui da cidade de Campinas e acho que a grande novidade é o retorno das aulas de forma presencial, né? Bom dia. Bom dia você que nos assiste. Isso mesmo, retorno das aulas presenciais para a rede municipal de ensino, que foi ontem anunciada pelo prefeito Jonas Donizete. Ele fala aí que as escolas farão um planejamento para que os alunos possam frequentar as aulas respeitando os critérios sanitários. Isso vale para os alunos do 5º e 9º anos. No dia 7 de outubro, que é o dia permitido pelo Plano São Paulo, para retorno às atividades escolares, nós tomamos a decisão que a rede municipal irá voltar apenas e tão somente o 5º e o 9º ano. Alunos do 5º e do 9º ano. As outras séries nós não teremos o retorno presencial na rede municipal. E mesmo esses alunos do 5º e do 9º ano, o pai ou o responsável, a mãe ou a pessoa responsável, a criança, ela não tem a obrigatoriedade de frequentar as aulas. Os nossos alunos de 9º ano, eles vão para o ensino médio, sim, na rede estadual, ou vão para os colégios técnicos. Os alunos de 5º ano, nem todos os nossos alunos permanecem na nossa rede, né? Muitos alunos nossos, tem 6 escolas nossas que vão apenas até o 5º ano, então no 6º ano eles vão para a rede estadual. Então nós queremos, nesse final de linha aí, final de ano, que todos eles tenham oportunidade de ter aula presencial. Olha, e o prefeito disse ainda que a volta às aulas da rede estadual depende aí do Plano São Paulo. Eu estou deixando facultativo para a rede estadual. A rede estadual, ela não está sob o domínio do prefeito. Nós temos diretorias de ensino em Campinas, eu vou conversar com a Solange agora para detalhar, e ficará facultativo tudo isso que eu estou falando a partir do dia 7. Olha, inclusive ontem nós tivemos a coletiva do governador que já adiantou que hoje haverá uma reunião entre o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, e Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, para decidir como será, então, a volta às aulas na rede estadual. E esse anúncio deve ser feito amanhã, quarta-feira. Mas olha só, a rede particular de ensino aqui em Campinas também deverá voltar a partir do dia 7, mas vai depender do planejamento de cada escola. No caso da rede particular, vai ficar facultativo para cada escola se retoma ou não as atividades. Caso decida por retomar, 2 obrigações. Primeiro, o termo de estabelecimento responsável, que está no site da prefeitura. Segundo, dentro das regras estabelecidas pela vigilância epidemiológica, com distanciamento, com máscara, com todas os detalhamentos preventivos que precisa ter. Olha, e já na educação de jovens e adultos e CEPROCAMP, que também são administrados pela rede municipal de ensino, as aulas devem voltar, mas com restrições. Voltaremos com os últimos anos dos cursos técnicos, também com critérios, com proporção de aluno. EJA, também retornaremos, mas não permitido pessoas com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades. O prefeito salientou ainda quais vão ser as medidas de segurança para evitar a transmissão do coronavírus nas escolas. As escolas deverão ser higienizadas várias vezes ao dia, incluindo a limpeza das carteiras e maçanetas. As carteiras serão disponibilizadas com distância de 1,5 metro entre uma e outra. Cada aluno do ensino fundamental
EJA e ensinos de qualificação profissional, isso a gente vai dar. Por que eu estou fazendo por os alunos da rede municipal? Porque isso aqui eu posso fazer. No caso da escola particular, aí vai a relação dos pais com a escola, né? Mas cada aluno nosso da rede municipal vai ganhar um kit com 2 máscaras, álcool gel e uma garrafa de água individual, porque o bebedouro da escola não vai funcionar. Os alunos receberão o prato feito. Antes eles serviam as próprias refeições. Transporte escolar terá novas regras para reduzir o número de alunos transportados. Antes de embarcarem, os estudantes terão a temperatura corporal aferida e os veículos serão higienizados a cada viagem. Olha, o prefeito falou aí a respeito do prato feito e neste período as cestas básicas que a prefeitura está distribuindo para os alunos e que estava substituindo a alimentação presencial nas escolas, elas ainda não têm uma definição se serão cortadas ou não para esses alunos do 5º e 9º anos. Grande parte de quem está recebendo vai continuar recebendo. A dúvida fica, aquele aluno que retornou legalmente, eu posso continuar dando cesta? Porque ele vai ter a refeição na escola, né? A ideia da cesta é você suprir a falta da merenda que a criança tinha na escola. Nós vamos estar fornecendo merenda com essa diferença que eu falei. Ao invés da criança se servir, vai vir um prato feito para a criança. Olha, a gente lembra ainda que o retorno das aulas presenciais são cerca de 18.600 alunos e agora, nesse início, eles propuseram aí, esses alunos vão ter aí o que eles chamam de lousa digital para facilitar e evitar o contato nesse primeiro momento. E como a gente está falando desse retorno às aulas, no âmbito do Estado, ele concluiu a 5ª semana em queda. Nós tivemos 8% na queda, tanto dos casos quanto das internações. Acompanhe. Probleminha, né? Nós tivemos nesta reportagem que a gente estava acompanhando do governo do estado de São Paulo. Se não der para voltar ainda hoje, depois a gente atualiza os nossos amigos. Continuando então, Mina, com as notícias aqui da cidade de Campinas e de todo o estado de São Paulo. Antes da gente falar dos dados, nós recebemos uma última notícia aqui, já que a gente está falando em termos de prefeitura, de mudança de secretariado aqui na nossa cidade. Nos assuntos de cooperação e de segurança pública, entra Cristiano Big Dias, no lugar de Luiz Augusto Baggio. Na Secretaria de Esportes e Lazer, assume Fernando Vanin, no lugar de José Abraão Júnior. Já na Secretaria de Gestão e Controle, sai Celso Sampaio e entra Maria Isilda Stock. E o novo presidente da SEASA também, agora que vai ocupar o lugar de Vander Vilauba, vai ser anunciado até no final desta tarde. Portanto, algumas mudanças nas secretarias aqui da cidade de Campinas. Agora sim, nós vamos falar dos casos de Covid-19. Antes, até falamos dessa linha decrescente, né, que está acontecendo no estado de São Paulo. Então, vamos atualizar. Em nível de Brasil, nós temos aí 4.345.610 casos e 132.006 óbitos aqui no Brasil. No estado de São Paulo, 893.349 casos e 32.642 mortes. Agora vamos para mais pertinho, na região metropolitana de Campinas. Quando a gente fala aí dos casos confirmados, Gabriel, 72.756, sendo que até ontem nós tínhamos em Campinas 30.345 casos confirmados, número que eu já sei que você vai passar, que acabamos também de ter uma atualização dos dados de Campinas. Então vamos atualizar, daqui a pouco a gente vai para as outras cidades do estado de São Paulo. É um número que acabou de chegar para a gente, então confirmados em Campinas, 30.674 casos, 329 a mais em relação a ontem. Por isso que a gente fala, precisa tomar todos os cuidados em relação à pandemia. De ontem para hoje,
329 casos a mais. Então, na cidade de Campinas, 30.674 casos confirmados. Em investigação, 555. Nós temos, então, 11 casos a mais de pessoas que têm alguns sintomas, realizaram aí os sintomas e estão aguardando o resultado. Descartados, 60.057, 436 casos, então, foram descartados de ontem para hoje. Óbitos em investigação, 17, então 17 pessoas faleceram e aí está se descobrindo qual que é o motivo. Pessoas recuperadas, que é sempre algo positivo, 29.015 pessoas recuperadas na cidade de Campinas, 287 a mais em relação a ontem, então é sempre uma boa notícia e a gente espera que com anticorpos, né? Pessoas internadas, 315, 8 a menos em relação a ontem, então também desafoga um pouquinho o nosso sistema de leitos. E pessoas em isolamento social, 199 pessoas, são 30 a mais em relação a ontem. E os óbitos também, um número que preocupa bastante, 1.145 pessoas faleceram na cidade de Campinas, são 20 óbitos a mais que em relação a ontem. Foram 9 mulheres e 11 homens. 19 pessoas tinham outras comorbidades e uma pessoa não tinha nenhuma comorbidade e faleceu de acordo com o coronavírus. Esses são os números da doença na cidade de Campinas. E a gente pode lembrar ainda em relação ao perfil, apesar das prefeituras e do estado comemorar a questão da desaceleração da transmissão da Covid, a gente se preocupa quando a gente fala dessas vítimas, né? Olha, 12 dessas vítimas tinham mais de 60 anos, 3 maiores de 90, mas olha, nós tínhamos 8 com menos de 60, 4 entre 50 e 59, 3 entre 40 e 49 anos e uma pessoa entre 20 e 29 anos, Gabriel. Então não escolhe perfil, não é uma doença que pega apenas idosos. Você passou essas informações aí, pessoas de 20 a 30 anos sendo acometidas pelas doenças, de 40 a 50 anos, então não existe uma faixa etária específica. Ela pega homens, mulheres, idade também, você mostrou aí toda a diversidade, então todo mundo precisa tomar cuidado. Olha, então a gente vai falando dos casos aí, a gente tem esses casos na região metropolitana, atualizados agora com os de Campinas, mas depois de Campinas nós temos, olha, quantos casos confirmados? Americana com 4.953 casos, depois seguida de Arthur Nogueira com 809. A gente está vendo na tela agora. Aqui tá. Cosmópolis com 1.409, Engenheiro Coelho com 685, Olambra, 335, Hortolândia, olha, já 3.658. Indaiatuba, que vem na sequência aí de Campinas também, 6.443 casos confirmados. Itatiba, 1.535. Jaguariúna, 834. Montemor, 1.372. Morungaba também tem um pouquinho, apesar da cidade é pequena, 141. Nova Odessa, Paulínia preocupa também, número muito grande. 3.274. Pedreira, 481. Olha aqui, a gente vem na... Falamos de Santa Bárbara do Oeste na semana passada e os números continuam altos. Olha, 5.047, Santo Antônio de Posse, 574, Sumaré também, a nossa vizinha Sumaré aqui do lado, 5.581, Valinhos, 2.760 e Vinhedo, 1.789. Lembrando que a gente coloca em ordem alfabética das 20 cidades da região metropolitana de Campinas. E quando a gente fala nos óbitos, lembrando aqui também que seguindo até essa mesma tendência dos casos, a gente tem aí, depois de Campinas, que claro, tem 1.100 e atualizados de hoje, Gabriel? Deixa eu abrir aqui novamente para a gente poder dar a informação correta. Nós temos de óbitos, 1.145 casos. 1.145. Depois vem Indaiatuba com 189, Santa Bárbara do Oeste com 155, seguido. Aí temos Sumaré. Então, na verdade, depois de Campinas, Sumaré com 206, Valinhos com 129. Então, essas são as cidades que mais têm casos, mortes confirmadas na nossa região. Lembrando que quando nós fizemos a tabela, ontem nós tínhamos 1.125 mortes, número que foi atualizado neste instante, 20 a mais que ontem. Ou seja, caso de atenção, apesar de nós termos menos leitos,
o que significa, pode ser até uma menor gravidade. A cidade ainda soma muitos números de pessoas que aumentaram o número de pessoas em isolamento. É algo, em relação aos leitos, também algo que preocupa, né? Que a gente sempre vem falando aqui, sempre mais de 300 pessoas internadas na cidade de Campinas. Então, nós estamos na fase amarela do Plano São Paulo, mas é uma situação que ainda preocupa. Com certeza, e a gente vai aguardar aí os anúncios. Hoje não temos coletiva do prefeito e amanhã nós temos coletiva falando aí desses avanços, se teremos novas medidas na área da saúde ou na área da educação, para que a gente pense nessa questão de nós tivemos o feriado, será que isso é um reflexo ou não? Vamos aguardar as autoridades. Muito obrigado, então, Mina, com as informações da Metrópole de Campinas, falando sobre o retorno das aulas presenciais aqui na cidade de Campinas. Você volta daqui a pouco, então, com as notícias do Legislativo? Isso mesmo, porque a pauta foi divulgada e daqui a pouco a gente vai falar sobre o que vai ser analisado nesta quinta-feira nas reuniões extraordinárias. Eu me despedi de você, Mirna Abreu, mas a gente teve aquele probleminha na reportagem do governo do estado de São Paulo. Se já estiver ok, vamos assistir, então, novamente sobre a coletiva do governo de São Paulo que aconteceu ontem. O estado de São Paulo conclui a quinta semana consecutiva em queda de óbitos pela primeira vez desde o início da pandemia em março deste ano. Houve uma queda de 8% confirmada no número de óbitos da semana epidemiológica entre os dias 6 e 12 de setembro em relação à semana anterior, que foi de 30 de agosto a 5 de setembro. Pela segunda semana consecutiva, a média diária de óbitos ficou abaixo de 200, um patamar que tínhamos em maio deste ano. As internações também caíram 8%. Com isso, fechamos a 8ª semana de queda nas internações. Com 51,1%, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo também caiu. É a mais baixa taxa desde março deste ano. São números que voltam a comprovar a queda sólida nos indicadores no estado de São Paulo. Então, né, a queda no número total no estado de São Paulo é um número positivo, mas que ainda é preocupante. Sim, a gente ainda não tem os efeitos, como nós dissemos aí, do feriado que aconteceu. Vamos aguardar. Tanto o estado quanto a cidade comemora essa queda, porque eles fazem os números relacionados à semana anterior. Mas aí a gente vai aguardar o que as autoridades vão dizer e quais vão ser os mecanismos de enfrentamento para evitar a transmissão do novo coronavírus em Campinas e na nossa região. Agora sim, informações completas então da Metrópole de Campinas e até do estado de São Paulo com a senhora do governador João Dória. Muito obrigado, Mina, por todas as informações. Você volta daqui a pouco então com as notícias do Legislativo. Você já falou aí com a pauta da reunião extraordinária. Combinado, até já.